O cliente perfeito que quase me matou. Relato real de terror. Querida, houve uma época na minha vida em que trabalhei como acompanhante. E confesso que nem sempre foi um mar de rosas. Houve alguns percalços sinistros. Mas às vezes, raramente, aparecia um cara que parecia ter saído de um filme. Um príncipe encantado moderno, sabe? Educado nos mínimos detalhes, atento a cada palavra. Generoso não só financeiramente, mas com seu tempo e conversa. Foi assim com ele, o Ricardo. No começo, juro, tudo parecia um sonho. Ele me tratou incrivelmente bem, com um respeito que eu dificilmente via naquele ambiente. Conversávamos por horas sobre tudo e nada. Tínhamos uma conexão que ia muito além do trabalho, uma química que até me fez baixar a guarda, para pensar por um momento perigoso, que talvez pudesse ser algo mais real, algo que valesse a pena. Ele parecia tão perfeito. Mas, à medida que o tempo revelava implacavelmente as rachaduras na fachada, comecei a notar algumas coisas estranhas, pequenos detalhes que antes passavam despercebidos em meu entusiasmo inicial. Ele era muito reservado sobre sua vida, parecendo evitar falar sobre sua família, seus amigos, seu passado a todo custo. E às vezes, no meio de uma conversa aparentemente normal, ele fazia algumas perguntas estranhas sobre minha rotina de trabalho, como eu me protegia durante as reuniões, se eu tinha como avisar alguém se algo desse errado. No início, ignorei, pensando que era apenas sua insegurança, um cara mais fechado tentando me conhecer melhor. Mas uma voz insistente na minha cabeça, aquela intuição feminina que aprendemos a não ignorar, começou a soar um alerta vermelho, um mau pressentimento do qual eu não conseguia me livrar. Um dia, ele me chamou para uma reunião em um lugar completamente diferente de tudo o que tínhamos feito antes. Uma casa longe do centro da cidade, em uma área mais isolada. Ele alegou pertencer a um amigo que estava viajando. Pareceu estranho na hora, o lugar, a proposta repentina, mas ele foi tão insistente, com aquele charme que parecia irresistível, e o dinheiro oferecido era muito bom, uma tentação difícil de recusar na minha situação. Acabei aceitando, mas já estava seminua, com todos os meus sentidos em alerta máximo. Enviei uma mensagem discreta para minha amiga Carol, aquela que sempre me cobria, com a localização exata da casa e um código de segurança que havíamos combinado há muito tempo para usar em situações de emergência, um sinal silencioso de que eu poderia estar em perigo. Ela entendeu imediatamente que precisava estar atenta ao meu paradeiro e se preparar para qualquer coisa. Quando cheguei lá, a casa era grande e imponente, mas com um ar de abandono, um silêncio meio sinistro pairando no ar frio da tarde, que contrastava com o calor dos nossos encontros anteriores. Ricardo estava diferente, visivelmente mais tenso e impaciente, com um brilho estranho nos olhos que eu nunca tinha visto antes, um nervosismo contido que me deixou ainda mais apreensivo. E então, como se estivesse esperando, apareceu outro sujeito, um homem corpulento com uma cicatriz no rosto, que Ricardo apresentou em tom forçado como um sócio em seus negócios. Esse sócio tinha um olhar frio e calculista que me causou um arrepio na espinha, uma sensação de perigo iminente que me fez querer sair correndo. Naquele exato momento, as fichas começaram a cair de verdade. Não era uma reunião normal, um programa como qualquer outro. Algo muito ruim estava acontecendo. Esse parceiro, com uma grosseria disfarçada de curiosidade, começou a fazer perguntas estranhas sobre o meu trabalho, sobre quanto dinheiro eu costumava levar comigo depois das reuniões, se eu tinha algum objeto de valor que costumava carregar, joias, eletrônicos caros. Ricardo permaneceu estranhamente silencioso durante as perguntas, apenas observando a cena com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar duro e frio, completamente desprovido do charme que me cativou a princípio. Um olhar calculista que me fez sentir como uma presa sendo avaliada. Naquele instante sombrio, sua máscara caiu completamente, revelando a verdadeira face por trás daquele cliente perfeito. O príncipe encantado havia desaparecido como fumaça, dando lugar a um estranho ameaçador com intenções que eu nem queria imaginar. Meu coração começou a disparar descontroladamente no peito, batendo forte como um tambor frenético. Senti o medo me invadir como uma onda de gelo, paralisando meus movimentos e congelando minhas mãos, apesar do calor do ambiente. Tentei esconder o pânico crescente, agir o mais naturalmente possível, forçando um sorriso fraco e tentando manter a voz firme. Mas por dentro eu já estava em pânico total, cada célula do meu corpo gritando por perigo. A mensagem para Carol, eu precisava desesperadamente que ela entendesse que aquilo era sério, que eu estava em perigo real e imediato. Discretamente, aproveitando o momento em que estavam distraídos conversando, tentei pegar meu celular escondido no fundo da bolsa, meus dedos tremendo tanto que quase o deixei cair. Abri a conversa com Carol e digitei repetidamente:
a palavra de emergência que havíamos combinado, esperando que ela visse a mensagem o mais rápido possível. Eu sabia que ela entenderia, que não era um alarme falso. Eu precisava desesperadamente ganhar tempo, fingir que estava tudo bem, manter a calma aparente enquanto esperava por uma ajuda que talvez nunca chegasse. A conversa começou a ficar cada vez mais tensa e sussurrada. Falavam de um plano de consertar a situação e lançavam olhares rápidos e significativos em minha direção, olhares carregados de uma intenção sombria que me arrepiava. Percebi com uma clareza aterradora que eu era o alvo principal de tudo aquilo, a peça central daquele esquema perigoso. O cliente perfeito. Havia me trazido àquela casa isolada, com alguma intenção sombria e violenta, e o associado com a cicatriz no rosto era parte fundamental daquele plano macabro. Pela primeira vez em muito tempo, senti que minha vida estava em perigo real, que aquela noite poderia ser a minha última. Foi então, durante um momento de distração enquanto discutiam em voz baixa, que consegui agarrar meu celular escondido na bolsa com mais firmeza. Com os dedos ainda trêmulos, mas agora movido por uma urgência desesperada, abri a conversa com Carol e digitei a palavra de emergência que havíamos combinado, repetidamente, enviando a mensagem silenciosa na esperança de que ela a visse a tempo. Eu sabia que ela entenderia a mensagem, que não era um alarme falso. Eu precisava desesperadamente ganhar tempo, fingir que estava tudo bem, manter uma calma aparente enquanto esperava por uma ajuda que talvez nunca chegasse. Tentei manter uma calma forçada, sorrir sem graça e dizer que precisava ir embora, que tinha outro compromisso agendado, inventando qualquer desculpa para tentar escapar daquela situação perigosa. Ricardo, no entanto, deu um sorriso frio e predatório, um sorriso que não alcançava seus olhos escuros, e disse com uma voz calma e ameaçadora que eu não iria a lugar nenhum, que tínhamos negócios inacabados. Essa assistente se aproximou de mim, com um olhar frio e ameaçador, que me fez recuar instintivamente. Naquele momento de terror, não havia mais dúvidas em minha mente. Eu estava em uma armadilha mortal e minha única e frágil esperança de sobrevivência era que Carol tivesse entendido meu grito silencioso de socorro e estivesse a caminho. Ricardo começou a falar abertamente sobre um golpe, sobre como eu tinha coisas de valor e que eles iriam tomar tudo o que era deles por direito, num tom de voz que misturava ganância e fria determinação. Seu parceiro, com uma força bruta que me assustou, agarrou meu braço com tanta força que senti meus ossos estalarem. Senti o pânico subir à minha garganta, sufocando-me, mas tentei desesperadamente não demonstrar meu medo, tentando manter uma fachada de calma para não piorar a situação. Eu precisava pensar rápido, encontrar uma saída, qualquer brecha, qualquer coisa que pudesse me dar uma única chance de escapar daquele pesadelo. Foi naquele exato momento de puro desespero, quando eu já conseguia ver meu futuro se esvaindo, que ouvi uma sirene soando ao longe, um som fraco e distante que eu mal conseguia distinguir em meu terror. A princípio, pensei que fosse apenas na minha cabeça, um eco dos meus próprios pensamentos frenéticos, mas o som ficou mais alto, mais claro, mais próximo, cortando o silêncio tenso daquela casa isolada. Os rostos de Ricardo e seu parceiro se contorceram em óbvia raiva e frustração. Eles se encararam com uma mistura de surpresa e fúria, como se soubessem naquele momento que seu plano, cuidadosamente concebido, estava irrevogavelmente indo por água abaixo. A sirene estridente parou abruptamente bem em frente à casa, iluminando a fachada escura com luzes azuis e vermelhas piscando freneticamente. A porta da frente foi arrombada com um estrondo alto, e Carol invadiu o cômodo, seguida de perto por 2 policiais uniformizados com armas em punho. Ela havia entendido o código de emergência, que enviamos tantas vezes, e agiu com uma rapidez e coragem que jamais esquecerei. O cliente perfeito e seu cúmplice foram pegos em flagrante. Sem chance de reação, eu finalmente estava a salvo, resgatado das garras daqueles predadores, graças à nossa combinação secreta, à nossa silenciosa rede de segurança. Até hoje, quando me lembro daquele dia sombrio, sinto uma mistura avassaladora de terror pelo que quase aconteceu, e um profundo e eterno alívio pela minha salvação, e pela importância vital de ter alguém em quem possa confiar, incondicionalmente em momentos de extremo perigo. Aquela noite me ensinou uma lição cruel sobre as aparências e o mal que pode se esconder atrás de um sorriso encantador, mas também me mostrou a força da amizade e a importância de estar sempre preparado para o pior.